Galerinha, é, depois de um mês de muito conteúdo, né, a gente vai começar a nossa revisão. Hoje nós temos uma aula, né, nossa segunda-feira a gente sabe que é reduzida porque tem a prova, e aí a gente tem só uma aula, então a gente tem um vídeo aqui que eu vou explicar para vocês, começando a revisão. Eu vou falar de expressões algébricas nesse caso aqui, nesse exemplo, tá certo? E também vou falar de valor numérico, certo? Bom, esse vídeo vai falar desses dois assuntos. E aí, quarta-feira, que a gente tem duas aulas, aí eu vou falar do resto do conteúdo todinho, tá? Eu vou fazer um vídeo maior explicando todo o resto do conteúdo. Bom, primeira definição de expressões algébricas, tá? Ela diz que uma expressão matemática formada por números e letras ou somente por letras é chamada de expressão algébrica, certo? E aí nós temos aqui um retângulo e dentro desse retângulo tem um outro pintado de preto, certo? Esse retângulo ele tem as suas medidas representadas por letras, certo? Tá aqui, ó. A largura é x e o comprimento é y, certo? Outra coisa que você tem que ressaltar nesse caso é que ele tem um quadradinho menor dentro que também tem medidas representadas por letras e números. E aí vem a pergunta. Primeira pergunta, tá? São duas, vão ser duas. A primeira pergunta que vem a se destacar aqui é: qual é a expressão algébrica que indica a área dessa parte de dentro desse retângulo, sem esse retângulozinho menor? Então, se é sem esse retângulozinho menor, você vai ter que retirar ele. E se é nessa parte de dentro aqui, a área dessa parte de dentro, você vai ter que ter a área do retângulo todo. Então, vamos lá. Vamos recapitular para a gente entender bem. A pergunta me diz que ela quer descobrir a expressão algébrica que identifica a área dessa parte, certo? Do retângulo grande. Só dessa parte, sem esse retângulo pequeno. Ela quer a expressão algébrica. Mas, para você encontrar a área desse retângulo aqui, ó, que está entre o retângulo grande e o retângulo pequeno, você tem que subtrair esse retângulo pequeno daqui, certo? A área desse retângulo pequeno daqui. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a área do retângulo grande menos a área do retângulo pequeno. E como é que você vai fazer isso? Bom, eu vou colocar aqui ao lado. Ó. Vamos lá. A área do retângulo grande é base vezes altura. A base, nesse caso, é o y, vezes a altura, que é o x, certo? Menos, olha aí, menos esses dois aqui, ó, multiplicados também. Por quê? Porque é a área desse retângulo aqui pintado que você vai ter que tirar daqui para você encontrar essa área aqui, ó. Então, para me tirar essa área, eu vou ter que saber dela. E como é que eu vou saber dela? Multiplicando base vezes altura. Então, a base aqui, ó, é y menos 4 vezes a altura, que é x menos 3. Então, a gente vai ter o que aí, ó? Vamos resolver isso aqui, ó. Como é que a gente resolve isso? Eu vou multiplicar o y por x e o y por 3.
A mesma coisa eu vou fazer com o 4. Eu vou multiplicar o 4 por x e o 4 por 3. Primeiramente com o y, né? Você está vendo que você tem um sinal aqui na frente. Então, você tem que fazer jogo de sinais também. Então, vai ser o quê? Ó? Y vezes x dá yx. Mais com mais é mais. Mas o mais deles com esse menos é menos. Tá aqui. Y vezes menos 3 dá menos 3y. Certo? Só que esse menos com esse mais vai dar o quê? Esse menos com esse menos, desculpa, vai dar o quê? Mais. Certo? Então, aqui vai ser mais. Ok? Agora, a gente já fez a multiplicação do y, correto? Vamos fazer agora a multiplicação do 4. Menos 4 vezes x dá menos 4x. Porém, esse menos com esse de fora vai dar mais. Beleza? Percebam isso, tá? Ó, eu estou fazendo já o jogo de sinais aqui. E menos 4 vezes menos 3 dá 12. Positivo. Só que 12 positivo, né? Esse positivo do 12 com esse negativo de fora aqui, ó, vai dar menos. E aí você repete essa parte aqui, ó, essa primeira parte, que é a área do terreno inteiro. Então, y vezes x. Se você perceber, você tem um y vezes x positivo e um y vezes x negativo. Logo, nós podemos eliminar todos os dois, certo? O que me sobrou? Me sobrou 3y mais 4x menos 12. E agora, essa é a expressão algébrica que representa o cálculo dessa área aqui, galera. Dessa área, tá vendo? Eu espero que vocês tenham entendido como foi que eu fiz esse processo. O que foi que eu utilizei para fazer esse processo? Gente, eu utilizei a área de figuras planas. A área de figuras planas diz que um retângulo que tem base e altura, certo? A base e a altura, você só precisa multiplicar elas duas para você ter a área desse retângulo. Do mesmo jeito, eu fiz com o retângulo de dentro. Base vezes altura. Certo? Base vezes altura. Por que eu subtraí? Né? Porque eu quero a área desse contorno aqui, ó, que está entre o retângulo grande e o retângulo pequeno. Eu quero a área dessa parte aqui, que não está pintada. Para mim saber essa área, eu tenho que saber primeiro a área do retângulo inteiro, do retângulo grande, que é essa daqui. E eu tenho que retirar, subtrair a área do retângulo pequeno, que é essa daqui. Se eu tenho que subtrair, é por isso que vem esse menos aqui, tá? Certo? Para mim saber só a área desse retângulo aqui que não está pintado. Que eu encontrei a expressão algébrica 3y mais 4x menos 12. Lembrando que a definição diz que é uma expressão matemática formada por números e letras. Olha aí, você pode ver que tem números e letras aqui. Ou somente por letras, não é esse caso. Esse caso tem letras e números, certo? Que aí, então, pode ser chamada de expressão algébrica, tá bom? Segunda parte, segunda pergunta. Qual é o valor dessa área aqui, ó, que você encontrou a expressão algébrica, quando
o y, olha aí, quando o y é igual a 10 centímetros e o x é igual a 5 centímetros. Olha aí, 10 centímetros, 5 centímetros, certo? O que eu vou fazer? Bom, no valor numérico, certo, das expressões algébricas, a gente pode destacar que o valor numérico é o resultado das operações efetuadas em uma expressão algébrica, certo? Após a substituição dos valores das variáveis por números. Como assim? O que é variável? Variável, gente, é a letra, certo? Ela varia de número. O x tanto pode ser 5, como está aqui no exemplo, como ele pode ser qualquer outro valor. Ele é uma variável. Ele pode variar de valor, certo? O que eu vou poder fazer agora? Eu vou substituir as letras pelos valores que eu tenho aqui, certo? Bom, galera, e aí o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir aqui os valores, certo? Ó, no lugar das letras. O y vale 10, então aqui vai ficar, ó, vou substituir aqui, ó, 3. Aqui, 3y é 3 vezes y, então vai ser 3 vezes 10, mais, certo? 4 é 4 vezes x, o x é 5, então vai ser 4 vezes 5. E aí nós vamos ter menos 12. Teremos então 3 vezes 10 é 30. Mais 4 vezes 2 é 20. Menos 12. Nós vamos ter então 30 mais 20, 50. 50 menos 12 é o quê? 38. 38 o quê? Nós estamos falando de área, né? E é em centímetros. Logo, vai ser centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Os quadrados nós estamos falando de área e centímetros porque é a unidade de medida que ela falou aqui, ó, nas medidas que foram dadas, tá certo? Então, nesse caso, nós temos que o valor numérico da expressão algébrica que nós encontramos aqui para a área dessa parte em branco do retângulo, certo? Foi de 38 centímetros quadrados. Aqui foi um exemplo mais prático para vocês verem como é que funciona, tá certo? Para você encontrar a fórmula, no caso a expressão algébrica, tá certo? De uma determinada questão, de uma determinada situação. E depois que você encontrar a expressão algébrica, você ainda pode, certo, encontrar o valor numérico dessa expressão algébrica se, olha aí, se você tiver os valores, tá certo? Ó, os valores aqui, ó, que são designados para as letras, tá certo? Dessa expressão algébrica, tá? Então, gente, o nosso vídeo hoje é curto, são só 14 minutos, certo? Você copia tudo que está aqui, ok? Ó, copia tudo e vai lá para o grupo novamente. Você anote suas dúvidas, me pergunte, tá? Sobre qualquer coisa que está aqui no vídeo ou sobre o assunto em questão, que são as expressões algébricas e também o valor numérico de uma expressão, tá certo? Não tem problema, se você não tem dúvida, ótimo, mas eu quero ressaltar a você que a prova é quarta-feira. Se você tem alguma dúvida, esses serão os momentos, tanto hoje nessa aula, como quarta-feira nas duas aulas que nós teremos, tá certo? Então, eu queria ressaltar isso para vocês. E, do mais, eu quero agradecer a todos que assistiram. Um grande abraço. Voltem lá pro grupo. Até mais.